Oi, tu tá com uma crise de ansiedade nesse momento? Então fica calmo que hoje eu vou te ajudar. Primeiro, respira bem fundo e bem lentamente. Senta num lugar calmo que hoje eu vou te dar 6 dicas que vão te ajudar a combater uma crise de ansiedade. Meu nome é Rodrigo Rabelo e seja bem-vindo ao canal Engenharia Emocional. Antes de eu te dar as dicas de como enfrentar uma crise de ansiedade, primeiro eu preciso que tu entenda o que é uma crise de ansiedade, entenda quais são os sintomas no teu corpo, para te ver se aquilo que tu está sentindo agora corresponde a uma crise de ansiedade. E para te não ter a sensação que tu está sozinha nesse barco, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Aqui no Brasil, é quase 10% da população que sofre com algum tipo de síndrome de ansiedade. Ou seja, isso corresponde a quase 19 milhões de pessoas. E para te ter uma ideia de quanto é essa população, isso é igual a toda a população da cidade de São Paulo somada com toda a população da cidade do Rio de Janeiro. E as mulheres são as que mais sofrem com ansiedade. Uma coisa que ainda é muito ruim é quando a gente tenta explicar para alguém o que é ansiedade. E a pessoa logo pensa assim, ansioso é aquela pessoa que não tem paciência e que não consegue esperar para que as coisas aconteçam, que é tudo para ontem. Mas só quem passa por uma crise de ansiedade e sente seus sintomas no corpo é que tem a noção de quão ruim é passar por esse problema. Então, para quem não conhece direito a ansiedade, de forma muito resumida, ansiedade é quando a gente pega um problema que é relativamente pequeno para a maioria das pessoas, mas que aos olhos de quem está sofrendo com uma crise de ansiedade, ele se torna algo muito grande e muito difícil de ser enfrentado. É como se a gente colocasse uma lente de aumento em cima do problema que a gente está passando. Para nós aquilo parece muito grande e aquilo parece uma coisa que é muito difícil de ser resolvida. Mas é claro que eu estou generalizando, porque tecnicamente a ansiedade é subdividida em 6 categorias. Entre as prováveis causas que tornam o Brasil ser o país mais ansioso do mundo estão a desigualdade social, o desemprego, a violência, a nossa oscilação na política, a nossa oscilação na economia, traumas na infância e a tremenda incerteza que a gente tem do nosso futuro. Mas então, como é que eu posso saber se eu estou passando por uma crise de ansiedade ou não? Existem alguns sintomas no nosso corpo que indicam que a gente está passando por uma crise de ansiedade. Por exemplo, dor de cabeça, falta de ar, suor frio, zumbido no ouvido, dor no estômago, tremores, fraqueza, palpitação no peito, vontade de ir no banheiro e uma inquietação muito grande. Como sempre, minha primeira recomendação é quando a gente está com algum sintoma que não é normal a gente sentir, a gente primeiro procure um médico. Mas, dito isso, caso tu esteja sentindo esses sintomas e identificou que tu está tendo uma crise de ansiedade, eu vou te dar agora 6 dicas que vão te ajudar a controlar e a ficar mais tranquilo durante uma crise de ansiedade. A primeira delas é aquela que eu dei lá no início do vídeo. Respira fundo, senta e se acalma. Quando a gente se concentra na nossa respiração, o nosso corpo tende a acalmar. E quando a gente respira fundo, nós acionamos dentro do nosso corpo várias ferramentas que nos ajudam a combater a ansiedade. A segunda dica é: se afaste do caos. Saia de perto da onde tu está tendo a crise de ansiedade. Vá para um lugar calmo e tente ficar o mais tranquilo possível. A terceira dica é: ocupe a sua mente e afaste ela daquilo que está te preocupando, aquilo que está te incomodando. A nossa quarta dica é: feche teus olhos. Geralmente os estímulos visuais e os estímulos externos, eles aumentam a nossa ansiedade. Então, se tu está passando por uma crise, tu te afastar, respirar, ocupar a tua mente com alguma outra coisa e fechar os olhos para evitar os estímulos externos, isso vai te ajudar muito. A quinta dica é: use o poder da tua imaginação para te acalmar. Geralmente, quando a gente tem um lugar seguro na nossa imaginação, isso nos ajuda a fugir daquele momento de ansiedade. Por exemplo, tu pode imaginar um local onde tu gosta muito de estar. Quando tu fecha o olho, imagina que tu está naquele lugar. Vá respirando lentamente e vá se acalmando. E a sexta dica é: substitua os teus pensamentos. Tu é aquilo que tu pensa. Quando tu pensa que tudo vai dar errado, que as coisas não vão funcionar, geralmente isso estimula muito a nossa ansiedade. Então, substitua os teus pensamentos. Comece a pensar que as coisas vão dar certo, que tu está bem, que tu está segura, que tudo na tua volta está bem. Agora vai dicas extras para vocês que ficaram até o final do vídeo. Tem um hobby, geralmente o hobby ajuda a gente a enfrentar o problema da ansiedade. Se acostume a beber chá. Existem vários chás que são muito bons para o processo de ansiedade, como por exemplo, chá de camomila e erva cidreira.
E existe ainda alguns óleos essenciais que podem te ajudar muito a combater o processo de ansiedade, como por exemplo o óleo essencial de lavanda. E a última dica, e a mais importante de todas, é: se acostume a praticar meditação. Quando a gente medita, a gente faz um exercício para nossa mente que nos ajuda a combater, além de ansiedade, o estresse, a depressão e vários outros problemas emocionais. Então, se tu gostou dessas dicas, se inscreve no canal, deixa o teu like se tu acha que valeu e ajuda a gente a levar essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis. Agora, me diz uma coisa: o que mais você gostaria de saber sobre ansiedade? Hoje, tu está sofrendo de ansiedade? Você se considera uma pessoa ansiosa? Se você tem dúvida, ou se sim, deixa as suas perguntas aqui nos comentários. Coloca em prática essas dicas que eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Então, agradeço a presença de todo mundo e até o próximo vídeo.